Oi, eu sou Ana Schermack do Pausa para um Café e hoje eu tô aqui para dar algumas dicas para você ler e entender melhor os clássicos da literatura. Antes que eu comece a falar sobre essas dicas, se inscreve aqui no canal e clique em gostei para me ajudar a compartilhar este trabalho. Todo mundo tem aquela vontade de ler os grandes clássicos da literatura, aqueles livros que todo mundo fala e indica. Eu não sou diferente, eu gosto muito de clássicos, inclusive tem um projeto aqui no meu canal que se chama Lendo Dante, onde a gente está lendo a Divina Comédia. Se você clicar aqui, você vai conferir essa playlist. E eu percebi, analisando as leituras que eu quero fazer durante esse ano e olhando as minhas metas para 2017, que muitos livros desses são clássicos. E como eu sei que muitos de vocês gostam de ler esses livros comigo, gostam de entender um pouco mais, eu separei algumas dicas que me ajudam a entender melhor os clássicos e que podem te ajudar também. A primeira dica que eu tenho pra você é não tenha medo. Sério, não tenha medo. E outra, você não é obrigado a gostar desses livros. É claro que a gente reconhece o valor que eles têm pra literatura, mas às vezes ele não é um livro pra você. E tá tudo bem com isso. Não precisa ter nervoso. Sério, tá tudo bem com isso. Segunda coisa muito importante para você que vai ler os clássicos é ter uma boa edição. É claro que muitas vezes a gente não tem dinheiro para comprar a melhor edição, enfim, a gente acaba lendo com o que a gente tem, mas mesmo que você não tenha uma boa edição, tente procurar a melhor tradução possível, tente procurar a edição que traga mais informação sobre o autor, sobre a época e tudo mais, para que a tua leitura seja mais completa. Aliás, a gente não tá lendo com a ajuda do professor, da faculdade ou da escola. Muitas vezes a gente faz essas leituras sozinhos. Então ter essa carga de informação é muito importante para você compreender o todo da obra. E isso cai na nossa próxima dica, que é contextualizar a obra. Não é fácil sair por aí lendo Frankenstein ou Edgar Allan Poe sem entender o momento que esses livros foram escritos ou como que o autor estava vivendo. É importante você entender o contexto histórico, o contexto do autor, o contexto da época para poder ler aquele livro. Assim, tudo fica mais fácil. Quando eu resolvi fazer o projeto Lendo Dante, eu sabia que um dos vídeos que precisaria ter é o vídeo falando sobre a guerra dos guelfos gibelinos, a Itália na época do Dante. Porque é impossível entender a Divina Comédia sem você entender um pouquinho do que estava acontecendo por ali. Por isso é muito importante o contexto histórico. Quando eu li O Jardim Secreto, da Frances Hudson Burnett, a introdução do livro da Penguin foi muito importante para que eu abraçasse aquela obra, para entender o que a Frances estava passando, o que era escrever para ela. Por isso, muitas vezes, a história do escritor ajuda um pouco na compreensão da obra. E eu poderia citar a vida do Dante também, como é importante para a obra dele. Outra dica importante é procure amigos ou youtubers ou pessoas para lerem junto com você. Muitos canais fazem vários projetos de leitura. Se você gosta de quadrinhos, a Raquel faz o Lendo Sandman. Se você gosta de clássicos e poesia, a gente faz o Lendo Dante por aqui. Existem vários outros canais fazendo vários estudos e grupos de leitura para ler alguns clássicos ou não, sabe? Ler livros com outras pessoas faz a gente olhar a obra de um jeito mais completo. Porque muitas vezes a gente vai pensar em uma coisa que o outro não pensou e o outro vai pensar em uma coisa que a gente não pensou. Porque ler uma obra, estudar uma obra, vai muito também da nossa vivência como leitor. Isso é importante para tudo, pro todo. Por isso, ler junto com outras pessoas ou ter com quem conversar é muito importante. Por isso, se você puder, acompanhe projetos de leitura, porque eles ajudam muito na hora de você ler. Eu recebi vários comentários no Lendo Dante de pessoas que não iriam ler a Divina Comédia, mas por causa do projeto resolveram começar a leitura e não se arrependeram. Então vale a pena sim ter um apoio para começar a ler aquele clássico que você tanto quer. Minha próxima dica também é bem simples, mas muito importante. Faça anotações. É muito importante você ter anotações durante a leitura. Se você pegar os meus livros da Divina Comédia, vocês vão achar que eu sou louca. Mas se você tem uma edição muito bonita, aquela edição que você não quer rabiscar, riscar nem nada, tem um papel, uma folha sulfite, um caderninho para você fazer anotações. É muito importante na hora que você for parar e analisar a obra. É muito importante que você saiba onde que as coisas aconteceram ou que você lembre de detalhes específicos. Isso ajuda muito na compreensão depois se você for analisar a obra, para fazer uma resenha, para você, enfim, estudar aquilo para um vestibular ou algo assim. E por último, mas não menos importante, não fique parando todo momento na leitura. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, às vezes quando a gente está lendo uma biografia ou um livro muito antigo, a gente tem mania de parar para pesquisar a palavra ou pesquisar algumas coisas. É importante a pesquisa sim, mas é mais válido você anotar aquilo no cantinho para pesquisar depois do que ficar
ficar parando toda hora, sabe? Leia, vá. Eu falo muito isso pra quem vai ler poesia. Muitas vezes você não vai compreender o todo da poesia e nem é preciso, sabe? Mas anote algumas coisinhas, marque pra pesquisar depois. Enfim, faça a primeira leitura fluida, sabe? A primeira leitura tem que ser aquela leitura que você lê de cabo a rabo, principalmente se for poesia. Não a Divina Comédia, porque são 3 livros, você não vai ler um dia e terminar no outro. Mas sabe, você precisa dessa leitura mais fluida pra pegar a obra, entender a obra e tudo mais. É muito importante. E outra, uma coisa que entraria nas outras dicas, mas eu acabei não falando, muitas vezes, principalmente poesia, como a Divina Comédia, eu já falei isso em um vídeo da Divina Comédia, entender a obra geral, saber uma sinopse bem grande da obra, ajuda. Eu sei que muita gente tem problema com spoilers, mas às vezes essas obras antigas nem precisam de spoilers, afinal a gente já conhece a obra do Dante, mas entender tudo, saber um geral te ajuda muito quando você vai ler a poesia para entender aquela obra. Saber o que acontece na Eneida te ajuda na hora que você vai ler a Eneida. Isso é muito importante muitas vezes, e principalmente se você está estudando aquela obra. Não é só uma leitura de prazer. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver mais alguma sugestão de tema pro canal, comenta aqui embaixo que eu vou adorar fazer. E claro, não se esquece, se inscreve no canal, clique em gostei e clica aqui do lado para conferir outros vídeos recomendados para você. Eu vou ficando por aqui, beijo grande, até a próxima!